Amém, louvado seja Deus. Então, Apocalipse 13, olha, esse capítulo 13 é uma sequência do capítulo 12. 12 nós vimos o dragão, né, dois sinais no céu, um da mulher, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas o dragão, falamos sobre o dragão. E aqui nós vamos ver o dragão, juntamente com o anticristo, que sobe do mar, a besta que sobe do mar, e a besta que sobe da terra. Então vai formar o quê? Uma trindade satânica, né? Vamos ler então. Para algumas bíblias, eu vou explicar isso porque alguém vai ter divergência. Eu pesquisei em 10 versões. A única que colocou esse primeiro que e pus-me sobre a areia do mar, é a corrigida. A Almeida corrigida. Todas as outras tem o versículo 12, 18, que nessa minha que não tem, só tem até o 17, 12, 18, que coloca assim, está escrito que, por isso o dragão ficou de pé na praia do mar, ou ele se encontrou na praia do mar, falando do dragão. Quem está estudando, se der continuidade ao capítulo 12, a gente entende que o dragão vai se levantar para perseguir os descendentes da mulher, que é aqueles que confessam, está no último versículo do 12, só para vocês entenderem, e o dragão irou-se contra a mulher e fez guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em algumas versões, existe o versículo 18, que não é o caso da minha, que diz que e o dragão ficou em pé na praia, na areia do mar, ou na praia do mar, nessas coisas assim, existe. Agora, na corrigida, que é a minha corrigida, não tem o 18, não tem o versículo 18, porém, essa parte faz parte do primeiro versículo do capítulo 13. Só que não está como o dragão se colocou de pé na areia do mar. Está como eu pus-me de pé. Então, aqui está escrito que João se colocou na areia do mar, né? Mas em todas as outras versões está escrito que o dragão se colocou de pé na areia do mar, né? Então, vamos ler como está a versão aqui. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as diademas um nome de blasfêmia. Então veja que aqui João viu emergir do mar uma besta, né? Então ele viu sair do mar, subiu do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, veja que é uma besta, um animal, qual é o nome? Um animal terrível. A besta é um animal, né? Um animal terrível, como Daniel explica, nós vamos entrar lá. Então veja que essa besta, ela tinha 7 cabeças, veja, um corpo só, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres um nome de blasfêmia. Então veja que sobre os chifres 10 diademas primeiro, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então veja que João viu subir do mar um animal que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre esses 10 chifres tinha 10 diademas. Nós vamos ver lá no capítulo 17 que esses 10 chifres dessa besta são uma totalidade das nações, são 10, aqui consideramos 10 nações, mas o 10 é um número inteiro, então significa que essa besta, que é um animal com 7 cabeças, né, que são 10 reis, ou como explica lá em Apocalipse 19, 10 montes, que simboliza também 10 reis, né, que
Então forma uma pessoa. Então aqui nós estamos vendo aqui que a natureza dessa besta, que nós entendemos que é o anticristo, ele tem 7 cabeças, quer dizer, nós vimos a formação na aula passada, a formação do homem do pecado. Então veja que nós vimos os reinos do mundo, os reinos desde Babilônia, Medos Persa, Greco, Macedônio, Romano, né? Esses 4 reinos formou o homem do pecado. Aqui nós estamos vendo que tem 7 cabeças, porque esses 10 chifres são no futuro, que nós ainda não chegamos, nós estamos estudando o período da grande tribulação. Haverá então essas 10 nações, como simbolizando a totalidade de todas as nações ímpias que estão ligadas, confederadas com a pessoa do anticristo, com essa besta do anticristo. Então, eu vou continuar lendo o versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, veja aqui. Lá em Daniel, aqui nós estamos vendo de baixo para cima. A besta, que lá é o 4º animal, de Daniel 7. E nós vemos o leopardo, que é os medos, é o grego, né, o Império Grego, e o urso, que é os medos persa, e o leão, que é o babilônico. Então veja aqui, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. Então veja aqui que o dragão, nós estudamos no capítulo 12, que é o próprio Satanás, está aqui no 12:9, que é o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então aqui nós estamos vendo aqui que essa besta que vi era semelhante ao leopardo. E os seus pés como de urso. O leopardo, ele é ligeiro, né? Nas suas conquistas. O urso é feroz, né? É um animal bem feroz, de peso. E o leão é aquele rei da selva, né? Então veja, e o dragão, veja aqui, o dragão deu-lhe o seu poder. Então para quem que o dragão deu o poder? Para essa besta que tem toda a natureza dos reinos, dos 4 reinos que Daniel falou lá no 7. Que nós estudamos o capítulo 2, que é a formação, mas a gente vê esses mesmos reinos. Mas Daniel teve a visão, nós vamos ir lá em Daniel 7, que essa mesma profecia do capítulo 2, a diferença é que o 2 foi uma revelação, um sonho que Deus deu, que Deus permitiu, que deu ao rei Nabucodonosor, porque se tivesse dado a Daniel, provavelmente não teria tido grande força, porque Daniel era escravo em Babilônia, né? Mas Deus deu o sonho, mas não permitiu que o rei lembrasse. E Deus deu então a Daniel tanto a revelação do sonho do rei, como a revelação da interpretação, né? Agora, aqui no capítulo 7, Daniel recebe de Deus essa mesma visão, só que em forma desses animais, mostrando que a natureza desses reinos que vai estar numa única pessoa, que é o anticristo nesse período da grande tribulação, dessa última metade da grande tribulação, onde ele vai se revelar, né, mostrando a sua crueldade, a sua tirania, a forma como ele vai governar durante esse período. O reinado dele é de 7 anos, porém os 3 anos e meio primeiro foi de enganação, de conquista, de alianças, e nesses 3 anos e meio últimos que a revelação dele, literalmente como o anticristo, onde ele vai usar toda a sua força, né, todo o seu domínio, toda a sua tirania, toda a sua crueldade sobre os habitantes da terra, principalmente aqueles que confessam o nome do Senhor, aqueles que guardam o testemunho do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui, nós vimos lá em Apocalipse 13 que João viu subir do mar
essa besta com essas naturezas desses 4 animais, né? Agora aqui vamos ver o que Daniel recebeu também, que exatamente subiu do mar também. Só que a diferença aqui é que começa com o leão. Aqui o leão é o último em Apocalipse, né? Olha, eu vou ler o primeiro versículo, mas alguns aqui só para a gente ter um entendimento. Não vou ler todo, porque senão fica cansativo. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões à sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Quando a Bíblia se refere mar grande, aqui está falando do Eufrates, rio Eufrates. Mas aqui ele vai ver também subir do mar, né? Mar significa aqui no Apocalipse as nações, né? Então significa que esse homem vai nascer das nações. Aqui no Apocalipse, ele vai sair dos governantes, dos 10 reis das nações nesse período depois do arrebatamento da igreja. Então veja, versículo 3 de Daniel 7, diz assim: e 4 animais grandes e diferentes um dos outros subiam do mar. Então veja que de onde João viu subir a besta, ele viu a besta subir do mar. E lá ele chama a besta, aqui Daniel chama essa mesma besta do 4º animal, que é o terrível e espantoso, né? Então veja, o primeiro era leão, esse na revelação de Daniel. Leão, o segundo, não vou ler tudo, só estou seguindo. Aqui nós estamos do versículo 4 até o 8, mas eu vou ler só a parte dos animais, que nós não vamos entrar no contexto do capítulo 7, porque não vem ao caso agora, não estamos estudando esse capítulo, estamos estudando Apocalipse 13, mas como está mencionando a revelação desse capítulo, porque Daniel viu aqui a partir do leão, que é Babilônia, e foi indo até o Império Romano, e depois do Império Romano ele vê os 10 reis futuro da grande tribulação. Então veja, o primeiro era como leão, o segundo animal semelhante ao urso, e o terceiro animal que é semelhante ao leopardo. Agora, o 4º animal, estou no versículo 7 de Daniel. O 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas, que quer dizer 10 chifres ou poder. Chifres quer dizer também poder, né? Versículo 8 diz: estando eu considerando as pontas ou os chifres, né, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Então aqui nós estamos vendo até os 4 impérios mundiais, que chegou até Roma, e depois de Roma nós vimos uma ponta que subiu das 10 pontas, desses 10 simbolizando das nações. Os 10 aqui simboliza, uns acreditam que são 10 nações confederadas juntamente com o anticristo no futuro, né? Mas nós também acreditamos que esses 10 é um número todo envolvendo todas as nações ímpias que estarão coligadas com o governo do anticristo, né? Então veja aqui, versículo 8 ainda. Entre elas, entre as 10 pontas, né, entre as nações ímpias do mundo, as 10 nações confederadas,
subiu outra ponta pequena. Essa ponta pequena que Daniel viu é o anticristo que vai sair dessas 10 nações confederadas. Ou seja, vai sair das nações. Vai sair das nações. Porque nós vimos no capítulo 2 que a formação dele, ele veio dos reinos que liderou o mundo. E nós sabemos que Satanás, nós já estudamos isso, que ele atua, ele governa através dos reinos do mundo. Ele, através dos governantes, dos grandes, dos maiorais, aqueles que têm voz de opinião, aqueles que têm voz de formar opinião, né? Satanás, que não tem compromisso com a verdade, Satanás atua nessas pessoas. Ele governa o mundo através das nações, né? Então veja que das nações vai sair uma ponta pequena. Essa ponta pequena, né, que ele está dizendo aqui, e nessa ponta, ainda no versículo 8, diz: nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Isso aqui que nós estamos estudando agora, no capítulo 13. Agora, só para a gente confirmar que Daniel realmente viu, falando desses 4 impérios mundiais, e também se estendeu até o futuro, que nasceria das nações, essa ponta pequena, que é o anticristo. No versículo 17, vai responder: e estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Isso na revelação para Daniel. Agora vamos ver o que diz aqui no versículo 23. Eu estou lendo só as partes mais importantes para a gente formar aqui a montagem lá do Apocalipse 13, que é exatamente isso aqui. Só que a diferença é que lá o homem já está de pé, né? Como nós vimos na aula passada. O homem já está de pé e governando. Aqui a natureza desse homem que foi formado, que é desses animais ferozes, já está quem fala em liderança, liderando, né? Versículo 23 diz assim, ó: e o 4º animal terrível, antes de entrar nesse 23, veja no 19 que Daniel teve interesse, desejo de conhecer esse 4º animal, porque era tão terrível que nós vimos aqui, tão terrível esse animal, que ele teve o desejo de conhecer mais a respeito dele. E quando ele vai conhecer mais a respeito dele, vem o anjo que está trazendo a resposta para ele, a revelação, o entendimento dessa visão que ele teve, vai se prolongar e explicar para ele que esse reino, esse Império Romano, ele não vai ficar só no Império Romano da época do começo do século, né? Porque o Império Romano literalmente, ele durou, esse império feroz. Cristo morreu pela fúria do Império Romano. Ele durou, o Império Romano Ocidental durou até o século V, né? Depois de Cristo, até 476. Literalmente ele liderou com todas as suas forças, né? Mas depois ele perdeu a sua força e ficou só o Império Ocidental. Foi dividido antes, né? Então vamos ver o que diz aqui sobre o 4º animal, que é o Império Romano, o 4º Império. O 4º animal, versículo 23, para você não se perder. Daniel 7, 23. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Isso sabemos que foi o Império Romano, né? Agora, o versículo 24, Daniel já estende a sua revelação já para o futuro. Já está no futuro. Ó, e quanto às 10 pontas, os 10 chifres daquele mesmo reino, veja, então Roma ressuscitará o seu império quando estiver no governo do anticristo. Vai se levantar do mesmo Império Romano, que hoje não existe mais, o Império Romano. Roma existe, a cidade de Roma existe, está lá,
porém o império não existe mais. Agora, o versículo 24 diz que deste mesmo império de Roma vai sair, né, desses 10 das nações, desses 10 chifres, né, desse império, o 24, vou repetir. E quanto às 10 pontas, os 10 chifres daquele mesmo reino, levantarão futuro 10 reis. 10 reis. E depois dele se levantará outro. Então veja que levantará 10 reinos. Eu creio que no primeiro tratado de paz, como na profecia de Daniel mesmo, capítulo 9, lá no último versículo, onde ele fala do tratado de uma aliança de 7, de uma semana, que é semana de anos, que é 7 anos. Na metade da semana ele vai romper, que é o que nós estamos estudando agora. Então veja que essas nações vão formar aliança com o anticristo, né? Com esse governante que sairá das nações e vai nascer do Império Romano, né? Se levantará outro que será diferente dos primeiros, né? Agora o versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso corresponde 3 anos e meio. Tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, 6 meses. Então, 3 anos e meio, que é o período que nós estamos estudando no Apocalipse 13. Agora, nós vamos ver aqui que essa ponta pequena, esse ser que vai se levantar das nações, ele vai pisar no Santo do Santo e vai mudar as leis. Aqui no capítulo 11, do 37, que ele vai, 11, 37, 36, diz ó, e ele fará conforme a sua vontade, e se levantará e engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, e até que a ira se complete. A ira de quem? De Deus, porque é nesse período que o próprio Deus, nós estamos estudando, vai resgatar e vai derrubar. É aquela pedra sem mão lá do Daniel 2, e que vai fazer aquele monturo, e ele vai bater, né? Vai derrubar o anticristo. Vou terminar. Versículo 37 diz assim: e não terá respeito aos deuses de seus pais, e nem terá respeito ao amor das mulheres, e nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Então veja que aqui muitos acreditam que ele será um homem homossexual, só que não tem nada a ver. Esse homem aqui, ele é um profano. Quem sabe o que é uma pessoa a gente chama profano. Ele tanto faz homem como mulher, tanto faz, não tem respeito a ninguém, a nada, como diz aqui, não terá respeito às leis, vai mudar as leis, ele mesmo fará todas as coisas conforme a sua própria vontade e vai prosperar durante esse período. Porque ele estará o quê? Governando durante esse período. E ele não terá respeito a ninguém, a nada. Não terá respeito à mulher, não terá respeito aos deuses dos pais que são devotos, não terá respeito ao Deus dos deuses, que é o nosso Senhor, né, o nosso Deus, não terá respeito a nada. Ele vai fazer conforme ele deseja. Ele vai pisar e esmagar a raça humana. Então, aqui nós estamos vendo a natureza desse. Vamos voltar para Apocalipse 13. Então, nós vimos aqui que, vou só repetir para a gente entender o raciocínio. Essa besta, então, é esse animal terrível de Daniel, que o versículo 2 diz que ele era semelhante ao leopardo, que é o império
de Alexandre o Grande, que é o grego, o urso é os medos persas e o leão, que é o babilônico. Aqui estamos vendo de baixo para cima. Daniel viu de cima para baixo, né? Vamos agora dar continuidade. Versículo 3 de Apocalipse 13. Acompanha aí para a gente ter um pouco mais, para você entender o raciocínio. Diz assim, versículo 3, e vi uma das suas cabeças ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, como essa besta é o anticristo é aquele que vai se passar por Cristo, né? Ele, como Cristo morreu e ressuscitou, aqui o engano será também da mesma forma. Veja que ele foi ferido com uma chaga mortal e foi curado, e toda a terra se maravilhou. Como quem diz, ele foi ferido, morreu e ressuscitou, né? Muitos estudiosos acreditam que esse homem aqui, ele realmente morreu e o dragão, que é Satanás, tomou o corpo dele. Mas eu não creio dessa forma, porque eu já estudei muito sobre guerra espiritual, já estudei livros, assim, inclusive, não cito como regra, não para ninguém, mas eu aprendi, tirei bases com isso, de acordo com a palavra de Deus. Daniel Mastral foi um satanista que foi convertido a Cristo e escreveu o Filho do Fogo 1 e o Filho do Fogo 2, de tudo que se acontecia lá no satanismo. Ele escreveu e, segundo as informações que passou, o satanismo, ele tem preparado um homem que é preparado para canalizar o próprio Satanás. Porque um ser humano natural, ele não pode receber o próprio diabo, porque é muito para um corpo humano, né? Ele não pode porque não suporta, o ser humano suporta os demônios, né, que eles entram, mas o próprio Satanás, ele não é um natural, mas eles são gerados, porque existem as mulheres que procriam, a palavra correta é essa, para essa finalidade. E eles são preparados desde pequeno para suportar a canalização do próprio diabo, né? Tanto que a pessoa, segundo ele lá, né, também não coloco isso como regra, mas de acordo com a palavra de Deus, esse homem vai usar, nós vamos ver aqui, que ele vai usar uma pessoa humana, que Satanás é um espírito, ele precisa de um corpo humano, né? Embora nós vimos a formação do corpo espiritual, assim como nós fomos, a igreja do Senhor foi formada espiritualmente como corpo de Jesus, Satanás também precisou formar um corpo para ele atuar. E esse corpo foi formado ao longo dos impérios, né, do mundo. Nós estudamos isso, não vou entrar nesse detalhe. Mas esse homem aqui, essa besta que sobe do mar, esse homem que sobe das nações, que mar significa as nações, ele vai canalizar o próprio dragão. Então veja que aqui diz, ó, vou ler o 3 de novo. E vi uma das suas cabeças como foi ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Versículo 4, aqui nós vamos entender agora, já começa a entender. E adoraram o dragão. Quem está adorando o dragão é essa besta, esse homem que vai ser o corpo emprestado para o dragão. Então veja aqui, ó, quem está adorando aqui, está adorando quem? O dragão. Está adorando quem? Dragão. Volta aqui de novo, vou repetir. Volta no capítulo 12, versículo 9. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então aqui está dizendo que esse dragão não tem dúvida que a própria palavra de Deus, a própria revelação que João teve do Apocalipse, já mostrou que ele é Satanás. Satanás
para um, e Satanás, que é o diabo e Satanás, né? Então veja aqui o versículo 4, vou repetir. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Olha aqui, a besta, esse homem que levantou, e quem está adorando essa besta está adorando o dragão, né? Adorar o dragão e o dragão deu à besta o seu poder. Olha aqui, já começa, nós estamos vendo que o dragão está fazendo o papel do pai, essa besta que é o anticristo está fazendo o papel do filho, e quem está dando poder para essa besta é o próprio Satanás, é o próprio diabo, né? Como está aqui no 12. A besta deu e o dragão deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, olha só, os homens estão adorando esse homem que se passa por Cristo, mas quem está nele é o dragão. Ó, quem é semelhante à besta? Aqui uma admiração das nações, né? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui está a admiração das nações, né? Dizendo quem poderá batalhar contra ela, admirando do poder que ela tem, né? Só que aqui o Senhor não deixa os seus servos enganados. Quem está dando esse poder miraculoso para a besta é o próprio diabo, né? Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses, sempre lembrando que os meses bíblicos hebraico é de 30 dias apenas, são exatamente 3 anos e meio também. Então, quando a gente vê 42 meses, tempo e tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias, tudo isso corresponde ao mesmo período de tempo, que é 3 anos e meio. Pode fazer as contas, lembrando que tem que ser mês de 30 dias, né? Louvado seja Deus. Vamos dar prosseguimento. Então, durante esses 3 anos e meio, que é 42 meses, tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias, são 3 anos e meio, que é o período que Satanás estará se revelando a sua maldade. São 7 anos, como já expliquei. Porém, os 3 anos primeiros foram incubados a sua maldade. Mas agora, aqui é explícito e vai exigir a adoração das nações. E aqueles que não adorarem vão sofrer o dano, vai pagar com a própria vida, né? Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, tudo que é digno, que se chama Deus, aqueles que guardam o testemunho, haverá uma grande perseguição. Nós vimos aqui no capítulo 12, a partir do 14, né, que diz assim, eu vou ler uma parte só para você entender, que não vou entrar no detalhe aqui, mas nós vamos ver que o período é o mesmo. E foram a mulher que foi perseguida, né? Essa mulher é a igreja que nasceu com 144 mil, lá do capítulo 7, essa igreja, parte dela foi protegida da fúria do dragão, né? Mas nós sabemos que não é literal, não é todos, porque sempre a maioria dos santos, como diz as profecias de Daniel, e também aqui no Apocalipse, vão morrer pela tirania do anticristo, mas alguns vão ser poupados, porque sempre não é a totalidade, sempre não é. Deus sempre tem alguns que se escapa da perseguição. O Senhor vai proteger, o versículo diz aqui, vou dar segmento. E foram dadas à mulher 2 asas, essa mulher, como eu expliquei, é a igreja,
de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, mesma quantidade de tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente, do dragão, né? Versículo 15. Eu estou no 12, explicando a perseguição do povo de Deus, do povo desse período da grande tribulação, daqueles que confessam o Senhor Jesus. E a serpente lançou da sua boca, ou seja, Satanás, o dragão, lançou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, para que pelas correntes fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então aqui nós estamos vendo que a perseguição, nesses 3 anos e meio, do dragão, do anticristo, contra aqueles que confessam o nome do Senhor. O versículo 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Então veja, que parte desse povo, dessa mulher que foi conquistada pela pregação do evangelho, nesse período de grande tribulação, pelos 144 mil, né? Veja que essa mulher foi protegida, esse povo santo foi protegido, mas nem todos. Agora aqui, ó, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, que é todos aqueles das nações, de todas as nações que confessam o Senhor, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Todos os que guardam o mandamento e têm o testemunho de Jesus serão perseguidos. E nós sabemos que, mesmo sendo guardado, como diz lá, nós vimos aqui no capítulo 11, versículo 7, que estava, quando nós estávamos falando das 2 testemunhas que estarão pregando nesse período terrível da grande tribulação, desses 3 anos e meio, nós vimos aqui, ó, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, ou das nações, do abismo do mar, né, que sobe do abismo do mar, lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Então veja que aqui está falando das 2 testemunhas, mas todo o restante da semente da mulher vão passar pela perseguição, vão ser mortos pela tirania desse anticristo, né? Da fúria de Satanás, através dessa pessoa. Agora, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Veja só, aqui Daniel profetizou. Daniel 7, 25 diz assim, ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Daniel profetizou a mesma coisa. Apocalipse, aqui, tudo que está escrito no Apocalipse, Deus já mostrou para Daniel no Velho Testamento. Por isso que o Apocalipse é a revelação de todas as escrituras. Tudo que está falando aqui já foi falado no Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma confirmação, é um cumprimento de tudo aquilo que foi dito pelos profetas, pelos santos do Velho Testamento, né? Agora vamos, versículo 9. Agora, aqui tem uma advertência, só aqui a gente vê isso aqui, além do período das igrejas, que nós vimos nas 7 igrejas. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui há uma abertura, se tem ouvidos, ouça, porque esse período é terrível. Então o Senhor deixou a sua palavra para nos mostrar o que virá no futuro, para as nações que não têm Cristo, ou por aqueles que têm conhecimento e não dão importância para esse período tão precioso, que é o período da graça, onde o Senhor pagou o preço. Nós precisamos apenas ser fiel e seguir o Senhor para estar com Ele, antes de acontecer esse período tenebroso que virá sobre o mundo. Como os evangelhos dizem que nunca houve e nunca haverá um período tão terrível como esse. Nunca houve na história da humanidade e nunca haverá outro como este período vai haver. Então, de todos os tempos difíceis que a nação de Israel relata, que o povo de Deus de Israel passou, a igreja primitiva passou,
todos que ainda passa até hoje em algumas nações, né? Tudo isso não se compara ao que vem no futuro, a esse período, ao que vem. Por isso que nós temos que estar preparados para estar com Cristo. E seja no arrebatamento da igreja, ou seja no nosso último fôlego de vida, né? Nós temos que estar preparados. Porque se hoje, é como eu sempre falei, sempre nos estudos anteriores, quando tive oportunidade, o nosso tempo é só o agora, o hoje, o momento agora. Porque há uma fração de segundo à frente, eu não sei o que será da minha vida. O que passou, eu não tenho mais autonomia sobre o que passou. Se bom ou ruim, passou, não tem mais jeito, né? Não tem como consertar o que já ficou para trás. Mas o momento meu agora, esse pertence a mim. Esse eu tenho autonomia sobre ele, porque nesse agora, que eu tenho autonomia, nesse momento do agora, né? Por isso que a Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, né? Porque o nosso momento é agora. Esse momento agora da minha decisão que eu tomo pode mudar o meu futuro, pode mudar o meu amanhã, o meu depois, né? Por isso que aqui diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10, para concluir essa primeira besta, né, que sobe do mar das nações. E se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Então, aqui está dizendo, nesse período, não adianta revidar. Se tiver que ser morta a espada vai ser, não tem que revidar, né? Se tiver que, aqui diz assim, se alguém for levado em cativeiro, vai em cativeiro, não pode oferecer resistência, porque aqui não tem autonomia alguma, aqueles que estão no poder do anticristo. Ele vai fazer o que ele deseja. Nós, quando estudamos os impérios, não falamos muito da natureza daqueles impérios, mas aqueles reis matavam. Lembra que Daniel, só porque os magos não souberam entrar na mente dele e saber o que ele sonhou, ele já mandou matar todos. Né? Se não fosse a misericórdia de Deus pela vida dos santos que estavam em Babilônia, teria sido mortos todos. Né? Então veja que aqui, nesse período, quem vem a cativeiro tem que ir sem resistência. Se for morta a espada, vai ser morta a espada sem resistência, porque não tem saída. Né? A última parte do versículo 10 diz assim, aqui está a paciência e a fé dos santos. Porque eles sabem que vão ser mortos pela tirania do anticristo, não tem saída. Se negar Jesus, vai ter a perdição eterna. E se confessar o Senhor Jesus, manter a sua posição de fidelidade, vai ser morto à espada, vai ser levado em cativeiro, vai ser torturado, porque não tem saída. Né? Agora, a besta que sobe da terra, essa besta que sobe da terra vai sair de Israel, que é o falso profeta, que é aquele que terá o lugar do Espírito Santo. Ele vai ser aquele, como nós vamos ver aqui, que ele vai se passar por Elias. Nós vimos nas duas testemunhas que o Espírito, a unção de Elias, o ministério de Elias e de Moisés, vai estar atuando as duas testemunhas de Cristo nesse período. Eles aqui vão também imitar o poder, imitar Elias, porque os israelitas aguardam um Elias antes da vinda de Jesus. Antes da vinda dele, não estou falando de arrebatamento, estou falando da vinda dele literalmente, quando ele vem nas nuvens para abater, arrancar o poder de Satanás, abater as nações ímpias e resgatar resgatar a terra para que ele venha governar durante 1000 anos, né? Então vamos ler aqui, versículo 11 do 13. E vi subir da terra outra besta. Quem viu? João, né? Vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhante a de um cordeiro e falava como dragão. Então veja que esse falso profeta, que é um profeta entre aspas, para
a nação de Israel, lembrando que eu sempre falo que esse período, o palco é Israel. Esse período, o palco é Israel. Porém, todas as nações estão envolvidas. Então veja que ele tem 2 chifres, é semelhante a um cordeiro. Quem é cordeiro? Jesus. Né? Então veja, falava como dragão. Ele é um cordeirinho na aparência, mas quando fala para aqueles que têm conhecimento, e quem está falando ali é o próprio diabo. Né? Então aqui nós estamos vendo já o 3º homem dessa trindade satânica. Né? O versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta. Viu aqui? Ó, no versículo 4 está dizendo que o dragão dá o poder à besta que sobe das nações, do mar. Né? Aqui no versículo 12 está dizendo que o poder do dragão, juntamente com a besta, já está exercendo, vai unir, aqui está unindo esses 3, dragão, a besta do mar, das nações, e a besta religiosa, que é da terra de Israel. Né? Aquele que João profetizou. Né? João, nós lemos na aula passada, eu até anotei aqui, que diz assim, João diz assim, saíram de nós, mas não, falando do anticristo, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaríamos conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Né? Jesus também, eu citei na aula passada, ele também falou que Jesus, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Então veja que esse período aqui, as nações, tanto o povo de Israel, eles estão aceitando essa trindade satânica como o próprio Cristo, que eles esperam até hoje. Né? Eles esperam Cristo até hoje. Os judeus que não convertidos ao cristianismo esperam Cristo, né? Até hoje. Vamos ver o restante. Ó, o 12, vou repetir. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então veja aqui, ó, o falso profeta está levando o poder para a besta do mar. E o dragão está dando poder para a besta do mar. Então aqui está, ó, conjunto de 3, a trindade satânica. E todos, aqui o versículo, e fez grandes sinais, versículo 13. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então aqui, olha o grande mistério, o grande engano. Esse falso profeta, ele vai se passar como Elias, vai descer fogo, fazer sinais miraculosos, mas o poder que sai dele é do dragão, que o dragão deu o poder à besta do mar, e esse aqui vai dar também, ele vai levar todos a adorarem a besta do meio, que é a do mar. Então veja que, ó, o dragão e o falso profeta trazendo que o poder do Pai está no Filho e o poder do Espírito Santo está no Filho. Porque o Espírito Santo, ele leva o poder, a glória para o Filho, que é Jesus. O Espírito Santo, ele conduz a glória para Jesus. Então aqui, essa trindade satânica, essa besta que sobe da terra, que é o falso profeta, a besta religiosa, que se passa com o poder de Elias, para descer fogo, que para Israel Elias virá primeiro, né? Então veja que aqui ele está levando o poder para a besta do meio, a besta das nações, que é o anticristo. Vamos dar seguimento. Agora, aqui no 14 ele diz assim, ó, e
engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta do meio, cabeça do mar, né? Presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Então veja aqui, ó, está dizendo aos que habitam na terra de todas as nações para fazer uma imagem, vamos colocar como o exemplo lá em Daniel 3, que o rei, aquele homem do pecado que foi formado, né, o rei Nabucodonosor formou uma estátua enorme e botou, e quem não adorasse aquela estátua, não se curvasse a ela, foi jogado. Nós temos o exemplo dos 3 amigos de Daniel, que foi lançado na fornalha de fogo ardente. Ali é só um exemplo do que está acontecendo aqui. Então veja que esse falso, essa besta religiosa, essa besta que se passa por profeta Elias, que sobe da terra, vai levar todas as nações, todos os habitantes da terra a fazer uma imagem à besta. A imagem é feita à besta. Não é qualquer imagem. Vai ser, penso que será como uma estátua que vai ser levantada. Todos que quiserem ter, porque Cristo é onisciente, mas Satanás não é. Então ali ele vai levantar aqueles que adoram a besta vão levantar uma imagem e vai exigir adoração, né? Porque vai exigir, e essa imagem vai ter, Satanás vai mover através dessa imagem. Vamos dar continuidade. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então veja que o engano é tão terrível nesse período, é tão terrível o engano, que essa imagem que as nações vão ser levantadas em homenagem à besta, ela vai receber poder do próprio Satanás, que ela vai falar com as pessoas e vai exigir adoração. A própria imagem vai falar. É os sinais miraculosos que existirá nesse período, que ela vai falar, a imagem vai falar. Nós temos exemplos pequenos de coisas, a gente fica sabendo de quantas imagens nos saem lágrimas de sangue, a gente vê aí na mídia, né, falando, tantas coisas acontecem. O diabo, ele vai trabalhar, né, nessas imagens para fazer com que elas tenham vida, né, que elas falam por si só, né? Então, a imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A mesma coisa que aconteceu lá em Daniel. Nós vamos ver lá no capítulo 3 de Daniel. Versículo 16. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então veja que a imagem da besta que vai exigir. Eu creio aqui que pelo que está falando, como diz aqui, que fazendo uma imagem aos habitantes da terra. Então isso aqui não é só Israel, vai ser todas as nações, todas as nações. Então essa imagem vai ser colocada, vai ser levantada em todos os lugares das nações, vai ser levantada. E essa imagem vai falar, tem o poder de falar, vai falar, e a própria imagem vai falar e exigir adoração, e vai exigir a marca aqui do sinal. Lhe seja posto um sinal, versículo 16, um sinal na mão direita ou na testa, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então veja que aqui, assim como os de Cristo foram selados, né? Esses aqui vão ser selados também com o número ou o nome da besta. Vai ser na mão direita ou na testa. Agora, a forma que vai ser, nós não sabemos. Tudo que vai falar aqui vai ser especulação. Não sabemos como vai ser esse número. Mas será alguma coisa que alguém será identificado. Hoje muitos colocaram
O chip, hoje chip já é comum, já colocaram aquele leitor de ótica, né? Que, assim, não sabemos como vai ser, só sabemos que Satanás vai selar com esse sinal todos os homens, seja pobres, ricos, grandes, pequenos, livres, servos, escravos, seja quem for, todos esses que quiserem sobreviver na terra terá que passar por esse sinal. Não compra nem vende. Tem dinheiro, não pode comprar. Não pode vender, não pode comprar, não pode fazer nada. Então vai morte de fome, de doença, morte pela espada, morte por todas as formas, porque não tem condição de sobreviver porque se aceitar o sinal da besta, perdeu-se o direito de salvação. Então, por isso é que diz aqui no versículo 10, que não pode oferecer resistência. Vai morrer de fome, de inanição, vai morrer de tudo, que tudo precisa de dinheiro e não tem como se compra. Tem dinheiro, quem tem dinheiro não tem como comprar. Quem não tem dinheiro não tem como, né, de qualquer forma, se não tiver o sinal, não compra nem vende, né? Versículo 18 diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o número é o número de homem. E o seu número é 666. Então aqui, o próprio Deus já deu na revelação o número, é 666. Nós sabemos que o número de homem é 6, porque o homem foi criado no 6º dia. Então, o número do homem é 6, como o número 7 é o número da perfeição de Deus, né? O número 6. Aqui nós estamos vendo a representatividade da trindade satânica. Então, 3 vezes número 6, dá 666. Por isso diz assim, ó, quem tem entendimento, calcule o número da besta. Número da besta. Essa besta aqui se tornou uma só. Porque tanto o dragão deu poder para a besta, como o falso profeta, a besta da terra, a besta religiosa, também levam a adorar a besta das nações. Então veja que aqui a adoração é para um homem apenas, que é o anticristo, aquele que se passa pelo Cristo, né? E toda essa besta do mar dá poder, a imagem para... O poder dessas imagens é para adorar quem? A besta anticristo. E esse número da besta, porque é número de homem unitário. O seu número é 666. Então aqui está a representatividade desses 3 personagens. Dragão, a besta que fará o anticristo e a besta falso profeta, que é a besta religiosa. Então aqui forma os 666. Existem muitas especulações, cada um querendo calcular. Gente, aquilo que a Bíblia não está relatando, não adianta a gente especular. Está claramente dito que o número é 666, é o número de um homem. E o número do homem é 6, né? O número que representa na numerologia bíblica, o número 6 representa o número de homem, né? Então veja que aqui são 3 vezes o 6. Como a trindade é 3, né? Aqui tem 3 vezes o 6. E esses 3 vezes o 6 formam um único número, que é 666, que é o número de homem unitário, que eu creio é o número da trindade satânica, que é o número do anticristo, né? Esse número é que vai ser, não sei de que forma, porque não adianta falar que é chip, porque o chip vai sair de moda, vem outra coisa, visão pelas digitais, o mundo, a ciência vai se multiplicando, e aquilo que no passado acharam que era, hoje já tornou-se banal, já entrou outras coisas. Agora, nós sabemos que o mundo está caminhando para esse governo único, né? O mundo está caminhando para isso. Quanto mais difícil vai ficando, mais possibilidade de aceitação, alguém que venha para resolver, para dar uma solução
para o mundo. A caristia, dá solução para os governantes, para o pobre viver, né? Então, tudo isso o mundo está caminhando, o palco está pronto e preparado para esse governo mundial vir governar, né? Louvado seja Deus. Então aqui, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, que esse é o período aqui, esse capítulo 13, que nós estamos vendo já desde o 11, que já é falando desse último período, é um período, é exatamente o período mais crucial que fala. É o período mais difícil que a Terra vai enfrentar, né? E essa reunião aqui desses três personagens, que formam um só, é que vai estar. Quem está governando literalmente é Satanás, mas vai usar o ser humano, que Satanás ele precisa do corpo humano, né? Então aqui está nítido e claro a trindade satânica governando. Você tem alguma dúvida? Pode perguntar.